Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. O Evangelho ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são antegozo dos prazeres celestes imperecíveis. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, e a calma no meio das tempestades da vida não será a felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. Gente, nós, como as leituras anteriores e mesmo as posteriores que nós já fizemos, nos falam, né? Nós somos os causadores dos nossos infortúnios. Nós, na maioria das vezes, nós mesmos é que cavamos o buraco que nós vamos cair. Não é assim que a gente fala? A gente cava um buraco que a gente mesmo cai. Então, o que nos move a fazer isso? É o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa cupidez, né? É a nossa inveja. A gente sempre quer aquilo que a gente vê de interessante no outro, né? Mas não vê que para chegar onde o outro está, ele também passou uma etapa difícil da vida, né? E ele teve um merecimento para chegar onde está. A gente não vê isso, a gente só vê o fruto, a gente não vê o trabalho que deu para colher esse fruto, né? Então vamos pensar um pouquinho que enquanto nós mantivermos em nossos corações o sentimento triste, pesado, né, da inveja, né, do egoísmo, a gente vai sentir o peso, né, o peso forte dessa vida. A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, né? A gente já viu os Espíritos falando isso para a gente, mas para a gente ter um pouquinho de felicidade aqui nesse mundo, a gente tem que ter paz no coração. E um coração que tem dentro dele o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, ele nunca vai ter paz. Nos momentos de descanso, ele já vai estar pensando no que o outro tem e ele não tem. No porquê que o outro tem e ele não tem, né? Então, é difícil para um espírita carregar dentro de si, né, esses sentimentos, sabendo, né, que amanhã mesmo a gente pode ir embora daqui. E por que a gente vai querer ter esse sentimento de inveja para trazer, para manter com a gente
uma coisa que não merecemos. Porque se nós merecêssemos, nós teríamos a oportunidade de ter isso, né? O que a gente quer. Se for merecimento nosso, nós teremos o que a gente quer. Porque o necessário o Pai já nos deu. E olha o tanto que é bom a gente valorizar o que a gente tem. Quantas pessoas a gente olha em torno, né? Quantas pessoas queriam ter o que a gente tem e não tem condições de ter, né? O Pai nos deu o que nós precisamos. Agora, o que nós queremos, nós temos que adquirir através do nosso merecimento. E um coração cheio de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de inveja, nunca vai ter esse merecimento. Tá? Então vamos tirar do nosso coração esses sentimentos que pesam no nosso espírito e impedem nosso espírito de evoluir, de crescer. Tá? Vamos olhar sempre, quando a gente reclamar de alguma coisa na nossa vida, vamos olhar sempre aqueles que estão ao nosso redor, que têm muito menos do que nós, que estão ali passando necessidades do básico para viver, tá? Que estão numa cama, doentes, sofrendo, sem saber se vão se levantar novamente daquela cama. Não vamos reclamar de nada não, gente. A gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem tudo que a gente precisa. Graças a Deus, né? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 4, não, no livro 4, capítulo 1, né, Penas e Gozos Terrestres, a questão 936. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Gente, eu vou dar um exemplo assim, né? A gente perde um ente querido, né, na família, né? Ou um amigo muito querido, a gente perde. E toda vez que nós pensamos nessa pessoa que a gente perdeu, nesse ente querido, a gente pensa com tristeza, né? A gente lembra só do sofrimento que foi a perda. A gente não lembra dos momentos alegres que a gente viveu junto, né? A gente não lembra da alegria de ter um ente querido daquele junto da gente. E o espírito, né, que a gente está ali rezando por ele, mas com esse coração apertado, de saudade, né, de lembranças tristes, o espírito sente isso na gente, porque ele está perto da gente, né? Ele foi invocado ali no momento de oração, né? Que seja para receber uma luz acesa numa vela, que seja para receber um pensamento nosso. Ele foi invocado, ele está perto da gente, ele está ligado a gente e ele sente essa dor, esse sentimento triste que a gente carrega dentro da gente nesse momento. Então não vamos pensar, né, naqueles que nos deixaram, não vamos pensar com tristeza, vamos pensar com alegria, porque ele foi solto, foi livre da prisão terrena e nós ainda continuamos aqui. Vamos agradecer o Pai por ele estar livre, né, da materialidade. Agora, se a gente ficar, toda vez que a gente for fazer uma oração, ou todo momento que a gente tiver oportunidade, ficar ali remoendo a dor da perda, ficar ali remoendo o sentimento triste, né, de ter uma pessoa que era muito ligada a nós, ido embora mais cedo do que nós vamos fazer esse espírito sofrer. E vai impedir o progresso desse espírito, porque ele vai estar preso aqui na gente, né? Ele vai estar preso aqui na gente. Então vamos libertar esse espírito, vamos deixar ele caminhar, vamos orar para ele, agradecer ao Pai pela oportunidade de termos passado no caminho dele e ele passado no nosso caminho. Vamos libertar esse espírito, deixar ele seguir o caminho dele, porque o espírito precisa progredir. E se ele ficar preso aqui pelos nossos sentimentos, pela tristeza de ver a gente sofrer aqui, ele não vai caminhar, ele não vai conseguir, né? Então vamos lá, gente, vamos libertar os nossos espíritos amigos, vamos deixar eles seguirem o caminho deles, tá?
É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil esse momento nosso aqui, tá? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê trabalho. Trabalho para a gente crescer, tá? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.